Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é sexta-feira, dia 8 de julho. A família franciscana celebra o beato Gregório Grassi, Marte e seus companheiros. Eles foram martirizados na China em 1900. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas dentre lobos. Sede prudentes como as serpentes e mansos como os pombos. Tomai cuidado com os homens. Eles vos açoitarão em suas sinagogas. Eles vos levarão diante de reis e de governadores, e farão violência contra vós. Mas ali dareis testemunhos de mim diante deles e diante dos pagãos. Todos vos odiarão por causa do meu nome, e só será salvo quem perseverar até o fim. Quando fordes presos, não vos preocupeis com o que haveis de falar e nem o modo como falareis, pois é o Espírito de meu Pai que falará em vós. Quando fordes perseguidos numa cidade, fugi para outra. Pois eu vos digo que antes que percorreis todas as cidades de Israel, assim também não morrerá sem virdes a vinda do Filho do Homem. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra do Evangelho chega para mim e para você assustadora. Ela causa medo. Mas para entendermos bem esse nosso Evangelho, nós vamos precisar fazer dois movimentos. Um é o de voltarmos atrás no passado, na vida dos primeiros cristãos. Pois os cristãos estão sendo perseguidos no Oriente pelos judeus e também no Ocidente pelos romanos. Pois ser cristão, ser discípulo do Nazareno, converteu-se em ser fora da lei, em ser ilegal. De tal modo que todos aqueles e aquelas que denunciassem alguém por ser cristão iriam receber prêmios, iriam ser bem vistos e acolhidos naquela sociedade. Por isso, então, agora nós vamos entender por que Jesus está falando: eu vos enviarei como ovelhas entre lobos, e os irmãos entregarão os irmãos à morte. Os filhos entregarão os pais à morte. Os pais entregarão os filhos à morte. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Tudo por causa dos benefícios que se poderia receber ao entregar alguém por ser cristão. A isso nós chamamos de deletação, a isso nós chamamos de traição. Aqui nós vemos então Jesus dizendo aos discípulos da primeira hora das consequências do seguimento: a prisão, a perseguição, o sofrimento. E são justamente nesses momentos onde vem aquelas perguntas sérias: onde está o Senhor diante disto? Onde se encontra o Senhor? E Jesus vai dizer: quando fordes presos, não vos preocupeis com o que havereis de falar, porque é o Espírito do meu Pai que falará em vós. Vós sereis odiados por causa do meu nome. Assim foi a primeira hora da nossa fé, porque nós não recebemos a fé que professamos hoje embrulhada em papel de presente, mas nós recebemos esta fé do derramamento de sangue de muitos homens e de muitas mulheres que foram fiéis ao Senhor. Agora podemos então olhar o futuro, porque muitas e muitas vezes a igreja, para ser fiel ao seu Senhor, deverá andar na contramão da história humana. Ela precisará ser um sinal de contradição, como foi o Senhor. E se o Senhor foi perseguido, se o Senhor foi aprisionado, quando a igreja também se levantar contra todas as forças contrárias aos valores do reino, ela também será perseguida, ela também será aprisionada, ela também será odiada, porque o reino de Deus continua a receber oposição até hoje. O reino de Deus continua a incomodar consciências depravadas até hoje.
Por isso Jesus vai dizer: é preciso então prudência da serpente, mansidão dos povos, para sabermos discernir quando é que nós temos que escolher entre sermos fiéis a Deus e fiéis à história, fiéis aos valores do reino e fiéis aos valores do mundo. E aqui então nós vamos encontrar muita contradição. Aqui nós vamos encontrar muitas perseguições. E muitas vezes essas perseguições virão até mesmo de dentro da igreja, onde vocês serão levados diante dos reis e dos governadores. Vós açoitarão nas sinagogas, mas é ali que dareis testemunho de mim, diante deles e também diante dos pagãos. Por isso o Evangelho é uma força viva, e o Evangelho não pode ser uma ideologia, o Evangelho não pode ser uma bandeira, mas o Evangelho precisa ser uma força de vida, que ilumina as trevas do mundo, que faz o sol da justiça, da paz e da misericórdia brilhar em todos os pontos da terra, mesmo quando os governantes se levantam para opor-se ao Evangelho. Daí os cristãos precisarão então andar na contramão da história, sendo um sinal de contradição. Só assim nós poderemos entender esse Evangelho de hoje, com uma palavra do apóstolo Paulo: sofra comigo por causa do Evangelho. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, vós sois o fermento da terra. E se o fermento perde o seu sabor, não servirá para nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. A fé cristã é a mesma ontem, hoje e amanhã, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E muitas vezes nós seremos odiados por causa do nome do Senhor. Logo mais às 18 horas, nós teremos as mães que oram pelos filhos aqui em nossa igreja matriz. Às 19 horas teremos a nossa Santa Missa. Amanhã, sábado, 16 horas, teremos a nossa Santa Missa aqui na Matriz, e às 17 horas teremos na comunidade São José do Amazonas, que estará realizando a sua festa junina neste sábado e também no domingo. E nós estamos colocando à disposição de vocês os convites para o jantar dançante, que vai acontecer no dia 16 de julho, a partir das 20 horas. O valor será R$40, já incluso o jantar, refrigerante ou suco, docinho, bolo e animação de Márcio Alves. Venha bailar conosco e venha celebrar a vida nesse dia 16, a partir das 20 horas, com o jantar dançante da nossa paróquia. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Beato Gregório Graça e companheiros, rogai por nós. Amém.